Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Pastor Daniel, ministério, todos os obreiros, toda a igreja, vocês estão de parabéns. Que Deus continue abençoando esta igreja. Amém. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui, convictos que o Senhor se faz presente no meio da tua igreja. Sabemos, ó Deus, que esse momento é um momento ao qual estaremos ouvindo a tua voz, Senhor, ouvindo a tua palavra. Então, Senhor, lhe apresentamos aquele que o Senhor já conhece, o teu servo, o teu ungido, pastor Marcelo, meu Deus, que nesse momento o teu filho venha diminuir, para que o teu nome, para que a tua palavra, para que a tua graça venha a ser manifesta em nosso meio, Senhor. Então toma o primeiro lugar, remove agora todo obstáculo, todo empecilho, que a tua palavra venha a ser pregada, Senhor, e que a tua palavra produza o resultado para o qual ela está sendo enviada nessa noite. Ó Deus, que a tua palavra entre nos nossos corações, que a tua palavra alcance, Senhor, os nossos vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, estes jovens que estão por aí, Senhor, que a tua palavra venha a ser o primórdio nessa noite. Então toma o teu servo, toma a tua igreja, Pai, é essa oração que nós te fazemos no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos nessa noite, nessa bela festividade, aniversário dessa igreja, e louvamos ao Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Daniel, agradeço ao pastor pelo convite, pela confiança, agradeço a Deus também pela vida da minha esposa, que está ali e pôde vir hoje comigo, e também pelo diácono Diego, um grande amigo que temos aqui na igreja, que tem servido ao Senhor juntamente conosco ali e está liderando a mocidade. É uma grande honra estar aqui com vocês, e vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículos 1 ao 5. Lerei versículos 1 ao 5. Os irmãos acompanhem em suas respectivas Bíblias. Romanos, capítulo 12, versículos 1 ao 5. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Louvado seja Deus. Podem tomar assento. Glórias sejam dadas ao Senhor nosso Deus por esse tema escolhido, a igreja vivendo em unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Falar de unidade é algo muito bom, não é? O tema escolhido realmente é um tema, como o próprio pastor havia falado, é um tema muito importante para o tempo de hoje. Eu louvo a Deus também por estar revendo aqui alguns irmãos do Seminário Teológico. A turma deve até ter se formado já, né? Graças a Deus, não se formou ainda não, né? O curso longo, né? Deus abençoe estes irmãos. Louvo a Deus pela vida do Guilherme e da Camila, que desceram as águas hoje. Meu primeiro contato com o Guilherme, pastor, foi hoje. Eu estava ali na parte de trás, orientando também os membros da congregação de Irajá que desceram as águas, e estava lá o Guilherme, cheio da graça de Deus e todo molhado, né? Esperando uma roupa de alguém. E aí eu fui lá buscar a roupa para ele, né? Graças ao Senhor. Deus abençoe tua vida, viu, Guilherme? Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos,
a igreja vivendo em unidade. Esse texto que nós lemos, aliás, o capítulo 12 por inteiro, ele é rico em muitas doutrinas. Ele possui, parece que, uma progressão espiritual no seu ensinamento, partindo desde posturas individuais que nós devemos adotar, até os seus efeitos congregacionais, não é? De que modo essa postura individual que eu assumo, ela repercute na vida da igreja. Então nós vemos isso em Romanos capítulo 12, no versículo 1, nós percebemos já uma entrega pessoal e visível, quando o Senhor usa o apóstolo Paulo para escrever essa carta aos Romanos. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ali nós temos um pedido. Parece que o texto inicia como um pedido de esmola, de alguém que está pedindo mesmo misericordiosamente que se faça isso. Ele diz: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício. Então parece que o texto, ele inicia dizendo que nós individualmente devemos assumir a postura de uma oferta viva nas mãos de Deus, pessoal e visível. Ele diz o vosso corpo, porque se fosse a vossa alma, a alma ninguém vê. O vosso espírito, o espírito ninguém vê. Mas quando ele diz que roga que apresenteis o vosso corpo, o corpo a pessoa vê. Então essa oferta, ela é visível. Deus quer que visivelmente você seja entregue a Ele como uma oferta. Deus quer que não somente Ele, mas também os outros vejam que você está sendo entregue a Deus como uma oferta, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Versículo 2 continua nessa progressão espiritual. Parece que o texto agora nos mostra que nós devemos ter uma cosmovisão modificada, ou uma visão do mundo diferenciada daquela que nós anteriormente tínhamos, quando o texto diz: e não vos conformeis com este mundo. Quem não se conforma, não se adequa. Quem não se adequa, não se ajusta. Não sente-se bem naquele ambiente. Então o texto está progredindo para que nós, primeiramente, nos entreguemos aos pés do Senhor, para que nós nos depositemos como uma oferta viva no altar dele e, posteriormente, nos incomodemos com a conformidade do mundo. Deus está requerendo de cada um de nós, ao lermos esse texto, que nós sejamos entregues como oferta ao Senhor, mas que nós nos incomodemos. É uma sensação de incômodo, que nós sejamos nesta noite despertados por Deus para sentirmos-nos incomodados com a ambiência mundana, com o pecado mundano, com a vida e a prática habitual do pecado, porque Jesus Cristo nos chamou para sermos santos. E ele continua dizendo: não estar conformado não é suficiente. É importante, mas não basta. E ele põe uma conjunção adversativa, dizendo: mas, porém, contudo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então Deus quer que nessa noite nós sejamos uma oferta. Deus quer que nessa noite nós não estejamos conformados. E Deus quer que nesta noite nós sejamos transformados. Foi até o tema da festividade dos jovens. Estou muito familiarizado com essa palavra, transformados, porque foi o tema da nossa festividade dos jovens, e eu louvo a Deus por isso. Então Deus quer que nós também sejamos transformados. A palavra transformados aqui é metanoia. Os irmãos sabem, é como fosse um novo nascimento, nascer de novo. Então se você roubava, não rouba mais.
não rouba mais. Se você mentia, agora fala a verdade, não é? Se você prostituía-se, agora você é santo ou santa para o Senhor dos senhores. Se você não obedecia a seus pais, agora você o honra, você o respeita. Você pede até a bênção, você quer que todos saibam que você é um filho obediente que teme a Deus e que respeita os seus pais. Se você não respeitava o seu marido, você o honra. O marido que não respeitava a mulher, agora honra esta mulher que o Senhor a deu. E assim o Senhor vai querendo de nós a transformação. A transformação é aparente, a transformação é notória, é conhecida de todos. A transformação é visível. Ninguém se transforma escondido, não é? Não dá para mostrar uma forma e depois outra e as pessoas não perceberem mais. Não, Deus quer que nós de fato sejamos transformados para a glória dele. E assumindo estas posturas individuais que demonstram um relacionamento pessoal com Deus, o Senhor agora ele avança para o relacionamento congregacional. Agora ele fala da igreja. Ora, não existiria a igreja não houvesse o indivíduo. Então Deus quer o indivíduo como oferta. Deus quer que o indivíduo não seja conformado. Deus quer que o indivíduo seja transformado para que agora este seja membro do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. A unidade, que é basicamente a palavra-chave para esse tema escolhido, a unidade é primeiramente, acima de tudo, um atributo de Deus. E nós louvamos a Deus porque, de fato, nós percebemos isso claramente. Esse atributo de Deus, ele é contra, ele se opõe à pluralidade de culto. Ou seja, tudo é Deus negativo. Só há um Senhor, não é? Então, tanto o pluralismo religioso, quanto o dualismo do bem eterno existente e o mal eterno existente, não existem quando nós falamos da unidade. Deus é um, e Ele é um Senhor, Ele é um pastor, Ele é um ensinador, Ele é um mestre, Ele é um Deus, Ele é um Senhor todo-poderoso, que está aqui nessa noite para nos abençoar pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas de que modo, pastor, que Pai, Filho e Espírito Santo são um no céu? Nós descobriremos de modo muito melhor e muito mais compreensivelmente este grandioso mistério. Mas é fato que quando Jesus estava na terra, e as pessoas estavam falando, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus olha para Filipe, olha para os discípulos e diz, olha, vocês estão há tanto tempo comigo e querem que eu mostre o Pai? Eu e o Pai somos um. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu sei que o Pai não está aqui dentro da igreja conosco. O Filho também não está sentado aí ao teu lado, não. Ele está no céu, no trono, todo poderoso à direita de Deus. Mas a pessoa do Espírito Santo de Deus, Espírito que é Deus, Espírito que é poderoso, o mesmo que pairava sobre as águas no momento da criação, este está hoje dentro de nós. Habita na igreja, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um Deus apenas. E se você pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus nesta noite, é porque você tem o Senhor Todo-Poderoso dentro do teu coração. Louvado seja Deus. É um atributo de Deus, a unidade. Louvado seja Deus por isso. A igreja como um corpo, como nós lemos aqui, versículo 4 e versículo 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Meus irmãos, a alegoria usada aqui e do corpo, quando Paulo
ele usa o modelo do corpo, um tipo do corpo, para explicar a unidade da igreja. Ele faz isso por algumas vezes, ele faz em Romanos 12, ele faz isto em Colossenses 2, ele faz isso em Efésios 4, ele faz isto também em 1 Coríntios 12, sempre comparando a igreja a um corpo. Ele não está dizendo que a igreja é um corpo, tanto que no versículo 4 nós lemos, porque assim como indica uma comparação, ele está comparando a igreja a um corpo, porque parece que o corpo mostra muito bem como é que funciona a igreja. Então ele procura uma analogia que se aproxime mais para que os cristãos, tanto de Roma, quanto de Efésios, quanto de Colosso, quanto de Coríntios, pudessem perceber como é o funcionamento da igreja. E na mente de Paulo, o corpo, ele mostra muito bem como é que funciona esta relação. E isso é maravilhoso, porque de fato, ao citarmos a unidade da igreja, falando do corpo, nós também falamos sobre a vida, falamos sobre a vitalidade, falamos sobre a saúde do corpo e falamos sobre vários membros que existem na igreja, cada um com suas particularidades. Portanto, eu gostaria de falar de algumas características da igreja que vive em unidade. Eu li um livro uma vez, A Igreja Saudável, de Mark Dever, onde ele, usando também a alegoria do corpo, na verdade, transcrevendo o ensinamento de Paulo, ele começa a dizer para a igreja, imaginem os irmãos, se houvesse uma igreja de ouvidos e bocas. As igrejas compostas somente de ouvido e boca. De repente, o ouvido gostaria de ouvir muito, não é? Mas não pode falar. As bocas estariam falando e glorificando a Deus. Mas, de repente, quando a mão vai congregar naquela igreja, não sente-se bem. Porque diz o seguinte, ali só se ouve e só se fala. Como não se aplaude, eu não me sinto bem naquela igreja. E, de repente, o pé também não se sente bem naquela igreja. O que ele quer mostrar, Mark Dever, por meio dessa alegoria, na verdade, transcrevendo o ensinamento de Paulo, é que na igreja há uma diversidade de pessoas. E quando nós falamos de unidade, nós não falamos de uniformidade. São duas palavras distintas, diferentes. Unidade é uma coisa, uniformidade é outra. A palavra uniformidade vem de uniforme. Por exemplo, quando as irmãs, quando o grupo jovem, quando o grupo de adolescente está perto da festividade, normalmente tem aquela discussão para saber qual será o uniforme do grupo, porque elas querem estar iguais. E aí, neste dia, estão todos uniformes. Ali há uniformidade naquele conjunto, porque estão todos aparentemente iguais. Mas Deus nunca quis no corpo crentes iguais, pessoas iguais. Por isso ele não fala de uniformidade na comparação que ele faz, mas ele fala de unidade. E Deus não quer que você seja do jeito que o teu irmão é. Não é isso que Deus está falando nessa noite. Não é isso que o Senhor quer, que você seja do modo como o seu irmão é. Que você olhe para a direita, olhe para a esquerda, e pode ficar tranquilo, que eu não vou mandar você falar nada com ninguém, tá? Dessa noite. Mas ele não quer que você olhe para uma pessoa ao teu lado e que você seja igual a essa pessoa. Não, isso seria uniformidade. E a igreja de Jesus, ela é multiforme, porque Deus é sábio, Deus é inteligente, Deus gosta da diversidade. Mas Deus quer muitas pessoas diferentes, com um só propósito, com uma só motivação, com um só ambiente, com uma só vocação, com uma só doutrina, com uma só salvação, com um só destino. Isto é unidade, quando nós não somos uniformes, mas nós temos o mesmo propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que o Senhor quer nesta noite
é falar conosco que a unidade é muito importante, não a uniformidade. A unidade continue sendo diferente do teu irmão, porque nem marido e mulher são iguais, nem pai e filhos são iguais, mas eles devem ter unidade dentro de casa, não é? Porque se o marido for igual à esposa, de repente não fica nem muito legal, não é? Mas tem que haver unidade. Tem que haver unidade no relacionamento conjugal. Eles têm que ter um propósito comum. Ali deve ter uma doutrina em comum, e o pastor mencionou aqui a doutrina hoje, não é? Especialmente quanto aos casais. E enquanto ele falava que a esposa deve ser submissa, ele não via, mas a esposa dele estava olhando para ele. Eu quero ver se tu vai falar do homem também, né? Ele não via, mas eu estava ali olhando a esposa dele olhava para ele. Então, Deus não quer que nós sejamos uniformes, não é isto. O teu filho não será uma réplica tua. Tem até pais que querem que seus filhos sigam suas profissões. E aí quer escolher a profissão para o seu filho. Meu filho, você vai fazer isso aqui, eu vou encaminhar você para isso. E aí o filho faz tudo diferente. Sabe por quê? Porque ele é um indivíduo. Ele é diferente de você e glórias a Deus por isso. Porque senão seriam os mesmos defeitos dentro de casa. Os mesmos problemas dentro de casa. Mas louvado seja Deus por sua sabedoria divina, quando Ele não quer crentes uniformes, mas Ele quer crentes unidos, que mesmo diferentes se unem por um propósito. Mesmo diferentes professam a mesma fé. Mesmo diferentes têm o mesmo Senhor como cabeça da igreja. Louvado seja Deus por isso. E eu falarei de algumas características aqui da igreja que vive em unidade. Primeiramente, a igreja que vive em unidade, ela reconhece a diversidade de funções dos membros. Então, se nós vivemos em unidade, há necessidade de um reconhecimento não pastoral, um reconhecimento não diaconal, um reconhecimento não da igreja, mas um reconhecimento mútuo da diversidade de funções na igreja. E como eu falei para os irmãos, quando Paulo ilustra a igreja falando sobre o corpo, como quando ele usa o corpo, na verdade, para falar sobre a igreja, ele usa aqui em Romanos 12, ele fala de alguns dons que esta igreja tem. Em Romanos 12, o texto escolhido vai falar sobre a diaconia, vai falar sobre o ensino, vai falar sobre o serviço. Então tem crente que é diácono, tem crente que serve, tem crente que serve o outro, tem crente que serve a igreja, tem crente que serve ao pastor, tem crente que serve a irmã na sua necessidade, tem crente que serve ao irmão na necessidade, tem crente que é professor, tem crente que é professor de escola bíblica, é um grande ensinador, é um grande mestre, tem crente que vai ser chamado para ser pastor, tem crente que vai ser chamado para exercer a liberalidade, que é quando ele dá alguma coisa para alguém, mediante a necessidade, mas ele não pretende se exibir, ele não quer aparecer, ele quer dar sem ser visto, dá com a mão direita e não quer que a mão esquerda saiba. É aquele que é um cristão verdadeiro, é um cristão autêntico. São qualidades que você pode estar recebendo aí hoje. Olha, essa é minha. Eu sei ajudar o necessitado, eu sei ajudar aquele que precisa, eu sei servir na igreja, eu sei servir ao meu pastor. Então aí você vai recebendo qual é a diversidade da função que cabe a você. Mas é fato que numa igreja, num corpo, há uma diversidade de funções, mas todas servem ao mesmo propósito, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. 1 Coríntios capítulo 12 também vai falar de alguns dons, e talvez seja até mais comum falarmos destes dons de Coríntios 12 na igreja do que dos outros, porque somos pentecostais. E qual o pentecostal que não gosta de falar do dom da palavra da sabedoria,
dom da palavra da ciência, dom da variedade de línguas, dom de profecia, dom de interpretação de línguas, dom de curar, dom de operar maravilhas, tudo isso é dom. Então vai recebendo aí, que de repente hoje há uma porta aberta também do céu, para no meio da unidade, Deus operar no indivíduo, abrindo uma porta para que o Senhor exerça um dom. E o dom não te pertence. Dom não é algo que Deus dá ao crente para ele dizer, esse dom é meu. Dom é uma porta aberta que Deus põe dentro de você, para por meio dessa porta abençoar a igreja, por meio dessa porta consolar a igreja, por meio dessa porta edificar a igreja. Sempre o propósito final de qualquer dom recebido de Deus por algum membro é para a edificação do corpo, é para o bem do corpo. Então Deus não fará você profetizar para que você seja exaltado. Deus não fará você entregar uma revelação para que você apareça. Deus não fará você pregar a palavra para que você se sinta melhor ou mais importante. Deus não fará você fazer uso de algum dom que é dele para o seu bem próprio. Não é uso e fruto, como acontece com algumas posses que você tem e que de repente fica para a família. Não, dom é uma porta aberta para que ali haja o acesso direto do Pai com a igreja, do céu com a terra, por meio dos dons dado à igreja do Senhor Jesus. E Efésios capítulo 4 continua falando de alguns dons. Vai falar que há uns que foram dados para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres. E continua dizendo. Agora é interessante que a relação que Paulo dá aos Efésios, ela trata de duas categorias, duas classes de pessoas. Nós vemos que no versículo 11, ele está tratando de um grupo de oficiais da igreja. Quando ele diz apóstolos, quando ele diz pastores, quando ele diz mestres, ele está se referindo aos oficiais da igreja, aqueles que servem de modo oficial, como acontecia no Antigo Testamento com a tribo de Levi. Serviam ao Senhor de modo oficial, ainda que vez por outra um da tribo de Judá aparecesse, ainda que vez por outra um da tribo de Efraim aparecesse. Sabe para quê? Para que a tribo de Levi não sentisse-se muito orgulhosa, acreditando que somente a eles o Senhor podia falar alguma coisa. Vez por outra, Deus confundia tudo no Antigo Testamento e pegava um crente da tribo de Efraim e usava ele poderosamente, porque o Senhor faz do modo como ele quer. Mas quando Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele está dando uma lista dos oficiais da igreja. Mas se você ler o versículo 12, ele vai dizer que estes dons dados anteriormente, eles são para aperfeiçoamento dos santos, de todos, para a obra do ministério. E agora esse ministério é o ministério geral. Então a relação dada em Efésios capítulo 4, ela abrange ministério oficial e ministério geral. Ela abrange o púlpito e ela abrange a nave da igreja. É para toda a igreja. Para todos Deus dá um dom. Todos que estão na casa de Deus servindo ao Senhor têm um dom, têm uma habilidade, têm uma capacidade. Você pode ter capacidade de servir e não servir agora porque você não quer. Aliás, há um ditado que diz que aquele que não serve, aliás, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Servir é a maior dádiva de todas. Haja vista, o próprio Deus fez-se carne para servir. Então, receba, procure, busque dentro de você qual é a minha habilidade. O que posso ofertar para este corpo em que congrego? Eu posso visitar os doentes. Eu posso verificar aqueles que não vieram à escola bíblica e visitá-los em casa. Eu posso servir, eu posso amar, eu posso abraçar, eu posso fazer alguma coisa, mas pastor, eis-me aqui, porque eu tenho uma função e eu quero trabalhar para Jesus. Então, essa característica é muito importante, de reconhecer a diversidade das funções. Agora,
é fácil reconhecer no outro a utilidade que este tem para a igreja. É muito fácil. De repente, a gente está na igreja e a gente olha para aquele outro irmão e diz, olha, aquele ali, ele serve muito bem nisso. Aquele irmão lá, ele toca bateria. Nossa, aquela irmã, ela louva ao Senhor com tanta alegria, aquela irmã ensaia, aquela outra irmã lidera, aquela outra irmã tem tanto talento para as crianças, mas nesta noite, Deus aproveita esta mensagem sobre a unidade e Ele quer que você busque agora em você qual é a tua habilidade. Com o que você tem servido na igreja? Deus te deu uma capacidade. Você é um membro funcional. Você é um membro vivo do corpo de Cristo. Você tem uma função dada por Deus. Então, cumpra o propósito de Deus na tua vida, na igreja, para que o nome dele na tua vida também seja glorificado. E não somente na vida do outro. Uma outra característica de uma igreja que vive em unidade é que esta igreja reconhece mutuamente a soberania de Cristo. Cristo é soberano. Cristo é Senhor. Isso é mútuo. Esse reconhecimento deve ser mútuo. Todos nós devemos perceber que só há uma voz de comando na igreja. E essa voz é de Jesus. Quando eu reconheço que há uma voz de comando na igreja, eu não brigo com a dirigente de oração. Quando eu reconheço que há uma voz de comando na igreja, eu não contrario o meu pastor. Quando eu reconheço que há uma voz de comando na igreja, eu não procuro confusão na casa de Deus. Porque se há uma voz de comando na igreja, e se eu sou um membro deste corpo, eu também obedeço a voz do meu Senhor. Mutuamente, nós devemos reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o cabeça do corpo, para a glória de Deus. O pastor mencionou aqui há pouco sobre a cabeça, referindo-se à vida conjugal, ao matrimônio santo de Deus, de que o homem seria a cabeça. E dele partiriam as orientações, a liderança para sua esposa. Há muitos casos em que a mulher lidera um casal. Por quê? Porque o homem não liderou. E onde não tem líder, alguém tem que aparecer. Porque se uma casa não tiver liderança, ela cai. E aí quando o marido não lidera, melhor do que não ter um líder é que a mulher apareça. Aliás, melhor ainda seria se o marido deixasse de ser o que dizem aí um banana, né? E liderasse, afinal das contas, a fim de que tivesse governo naquela casa. Mas a terceira característica que eu quero falar é que nós devemos compreender a necessidade de crescimento mútuo. Se há unidade, se a igreja como um corpo vive em unidade, nós devemos compreender que é necessário o crescimento mútuo. Imaginem os irmãos, uma criança. Qual foi a última grávida da igreja aí? A última gestante, a última a ter bebê. Está em casa, né? Mas tem uma aqui, ó, né? Glórias a Deus. Então imagine os irmãos, o filho, a menina, né? A filhinha da irmã, ela está crescendo. E ela tem um crescimento mútuo do quê? Dos membros. Não somente dos aparentes, mas daqueles que nós não vemos. O pâncreas cresce, mas o rins também. E o coração também, não é? E os membros, tanto interiores quanto os exteriores, vão crescendo proporcionalmente. Então há necessidade de nós, se quisermos viver a realidade de sermos uma igreja que vive em unidade, nesta igreja não pode ter coração grande e rins pequeno. Nesta igreja
não pode haver um no estrelato e um no anonimato. Nesta igreja não pode haver um profetizando, exercendo dons espirituais e outro fraquinho na fé, capengando, quase caindo ou morrendo. Se queremos ser uma igreja que vive em unidade, devemos crescer proporcionalmente, membro com membro. O dedo do pé cresce, mas o da mão também. O meu rosto cresce, mas o corpo também, o tronco também. A perna cresce, mas o braço também. O coração cresce, mas o rins também. O pâncreas também. As veias também. As artérias também. Os músculos também. Não pode haver membro atrofiado na casa de Deus. Se você tem sentido um membro atrofiado na casa de Deus nesta noite, o Espírito Santo de Deus, por meio de sua palavra, está lhe convidando a crescer espiritualmente, a crescer em maturidade, a crescer em graça, a crescer em conhecimento, a crescer em oração, a crescer em vida com Deus, a crescer em relacionamento, a crescer em utilidade, para que Deus também use a tua vida como um membro em crescimento na casa de Deus. Igreja que vive em unidade não é uma igreja que vive desproporcionalidade. Uma igreja que vive em unidade é uma igreja em que o pastor levanta e fala: eu posso convidar quem para cantar, porque tem tanta gente que canta. Eu posso convidar quem para dar uma palavra nessa noite, porque tem tanta gente aqui que quer dar uma palavra nessa noite. Eu posso contar com quantas pessoas no relógio de oração, porque eu sei que aqui toda essa igreja gosta de orar. Eu posso contar com a igreja, para a igreja jejuar, porque a igreja tem uma vida de jejum. Eu posso contar com a igreja para ter uma vida de santidade, porque a igreja é santa. Agora, se houver um grupo que busca, um grupo que está no monte, não é? Para quem gosta de ir ao monte, um grupo que está no quarto orando, um grupo que está na igreja orando, um grupo que está lendo a Bíblia, um grupo que está se afastando do mal, mas um grupo que não faz nada, um grupo que não quer nada com Deus. Então esta igreja precisa da ajuda de Deus, e o cirurgião dos cirurgiões está aqui nesta noite para trabalhar a tua vida e tocar no teu órgão que não funciona, para que em nome de Jesus, nesta noite, sejam ressuscitados aqueles órgãos que não tinham vitalidade. Deus quer trazer vitalidade a membros nessa noite que não eram mais funcionais, que só serviam para atrapalhar. Você não é membro do corpo de Cristo para entupir uma artéria. Você não é membro do corpo de Cristo para colocar uma pedra no rins. Você não é membro do corpo de Cristo para ser um calo no pé de alguém. Você é membro do corpo de Cristo para que este corpo se movimente bem, com saúde, para a glória de Deus. A velocidade e a regularidade do crescimento físico, ela é definida por diferentes fatores. Pode haver um problema que seja intrauterino ou um problema que seja extrauterino. Uma criança pode ter dificuldade de se desenvolver por um problema que houve dentro do útero ou fora dele. Dentro do útero, a criança necessita da mãe. Ela se alimenta do que a mãe se alimenta. Ela come o que a mãe come.
E aí a mãe, que fuma muito na gravidez, está prejudicando a saúde de seu filho. A mãe que usa drogas, enquanto está grávida, essa criança corre riscos seríssimos de ser uma criança débil no seu crescimento físico. A mãe que não se alimenta bem, não está mandando nutrientes para essa criança. Pode haver problemas na igreja que sejam intrauterinos. E se este é o teu caso, você precisa comer comida boa. Você precisa secretamente falar com Deus: Senhor, não aguento mais. Eu passo mais tempo ouvindo o que não presta do que ouvindo algo da tua parte. Eu passo mais tempo assistindo o que não presta do que assistindo algo do Senhor. Senhor, eu estou doente, porque me alimento mal. Nesta noite, o Senhor também quer falar ao teu coração, para que você coma comida boa, em nome do Senhor Jesus. Se você comer comida boa, você crescerá saudável, para a glória de Deus. Problemas extrauterinos podem variar, são muito variados. Pode ser falta de atividade física, e esse talvez seja o meu caso, e talvez seja o teu. Não ria de mim. Pode ser que você esteja comendo muita gordura, fritura. Fisicamente, esse pode ser o caso. Você pode ter uma doença crônica. Isto é involuntário. Perceba, os irmãos, que há problemas de ordem física que são voluntários, que nós adquirimos com o mau uso de alimentação, com a mordomia inadequada da nossa vida cristã no que tange ao corpo. Quando eu não cuido do meu corpo, se me alimentar mal, eu vou colher as consequências disso. Se eu for um sedentário, colherei as consequências disso. É inevitável. Isso é uma realidade. No mundo espiritual, quando Paulo usa o corpo para metaforizar a igreja, é disso também que ele está falando. Se você é propenso a ter uma doença física, saiba que pior do que a física, a doença espiritual. A doença física, se você tiver uma doença crônica, mesmo a involuntária, quem sabe uma seta maligna que atingiu o teu coração, e aí te entristeceu e você não quer mais vir à igreja, você passou a olhar tudo negativo na igreja, passou a reclamar de tudo dentro da igreja, quem sabe uma seta na tua vista, porque você deu lugar, mas nessa noite, o cirurgião dos cirurgiões, o médico dos médicos, aquele que tem a vacina do Espírito, está aqui nessa noite, para colocar o colírio do céu nos teus olhos, para que tu vejas conforme ele vê. Nós podemos vencer estes problemas. Nós podemos receber a cura espiritual. Louvado seja Deus. Mas há acidentes também, né? Há casos que são um acidente. De repente você está andando na rua e você vê uma pessoa que não tem a perna, que não tem o braço, que foi amputado por algum acidente. Acidente que pode acontecer com a vida de qualquer um, inclusive do crente. Porque o crente, às vezes, ele se acha muito diferente no que tange a graça. Uma vez eu falei sobre a graça de Deus, e há uma graça que é especial, essa só você tem, crente.
A graça especial foi dada só a você que levantou a mão e que recebeu Jesus como Senhor da tua vida. Só você tem. Essa é a salvação. Esse é o desfrutar do culto, desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus. Essa graça é especial, mas há uma graça que é comum. Que graça é essa, pastor? É a graça de receber um prato de comida. É a graça de receber o salário quando trabalha. É a graça de ser bem-sucedido quando busca-se. Essa graça é comum. E aí muitos não entenderam isso, inclusive o salmista vai escrever no Salmo: Senhor, eu olho para a minha direita e eu vejo pessoas infiéis prosperando, injustos que prosperam. É a graça comum. Deus faz o sol nascer sobre justos e sobre injustos. Mas há uma graça que é especial. E dessa particularmente o crente desfruta. E somente ele. Mas há problemas físicos que vieram por conta de um acidente. Vários acidentes acontecem nas igrejas. E quando estes acontecem, às vezes levam alguns. Às vezes alguns se perdem. Vários acidentes que ocorrem na igreja, é necessária uma intervenção divina. Porque se você for a uma emergência de um hospital público e ficar ali 10 minutos olhando, não no dia que você está doente, não no dia que teu filho está doente, porque nesse dia você está concentrado no teu problema. Mas se você for fazer uma visita a um hospital público, no setor de emergências, e ficar ali 10 minutos em oração e vendo tudo o que acontece, entra um que tomou um tiro, entra um que está perdendo o braço, entra um que precisará ser amputado, senão morre. E aí, nesse caso, há necessidade de amputação. Quando Paulo refere-se à igreja, usando o corpo como metáfora, ele também está falando de disciplina bíblica. Uma igreja que vive em unidade necessariamente viverá a disciplina bíblica, senão todo o corpo um dia morrerá. Há casos em que o pastor dos pastores, corta um membro de uma igreja. Sabe para quê? Para que os outros membros não sejam contaminados. Uma igreja que vive em unidade necessariamente viverá a disciplina bíblica do Senhor. Dói então essa característica última que falo nessa noite da igreja de Cristo. Sejamos então saudáveis, a fim de que não sejamos cortados. Sejamos proporcionais, a fim de que toda a igreja cresça. Sejamos úteis, a fim de que não conheçamos somente no outro a função e o dom importante para a igreja, mas para que abramos a nossa mão e falemos: Senhor, eis aqui as minhas mãos, e eu não estou de mãos vazias, porque tenho servido ao Senhor com as habilidades que o Senhor me deu. O Senhor continue abençoando a tua vida, em nome do Senhor Jesus.